Todo mundo já ouviu falar do acidente do Papai Cão, da teoria bizarra da Madame Gazela ser um vampiro ou da Peppa estar presa num loop infinito de castigos. Mas tem uma verdade ainda mais perturbadora. A família Pig é rica, muito rica. Rica nível, nós compramos ovos de Páscoa Kinder sem olhar o preço. Mas de onde vem tanto dinheiro? O que o Papai Pig realmente faz no trabalho? Ou será que o fluxo de grana é de uma geração anterior? Uau! O Vovô Pig claramente não é só um velhinho que gosta de plantar cenoura e andar de barcos. Ele é praticamente um Lord Pigwash da nobreza britânica. O cara tem uma casa gigante com um pomar, acesso direto ao rio, estilo pé na água, champanhe na mão e um barco impecável que ele usa como se fosse um Fiat Uno 2012. Todo dia, pra qualquer coisa. E detalhe, o barco nunca quebra, nunca. Se esse homem não é milionário, então ele é o dono de uma empresa de manutenção náutica secreta. E vamos combinar, até o sotaque dele parece mais chique do que o resto da família. Tipo quem estudou em internato só com o nome composto. Certeza que esse velho esconde o ouro no quintal. Vovô Pig com certeza faz parte da aristocracia do país. Porque ter uma chapoca de dinheiro como ele e viver numa casa com acesso ao rio, mesmo sem ser fazendeiro, isso só pode significar que ele escolheu esse lugar para morar por puro capricho, e não por necessidade. Mas calma, pois a montante de dinheiro ainda não acabou. O Vovô Pig pode ser só um ricaço metido e sofisticado, mas seu filho aparenta ser outro tipo de rico. Aquele que tem medo e abaixa a cabeça. Então, peguem suas contas bancárias vazias, assinem o canal e vamos aprender todas as verdades mais dolorosas sobre os personagens de Peppa Pig, aqui no canal Planeta Teen. Ah, o Papai Pig. Esse sujeito barrigudo de óculos e cara de quem nunca pagou o imposto atrasado. Mas não se engane com esse jeitão inofensivo. Tem coisa muito estranha aí. A gente já sabia que ele era engenheiro civil. Mas me explica, que engenheiro é tratado com mais respeito do que a realeza espanhola num país de leste europeu que nem tem nome? Porque foi exatamente isso que rolou no episódio A Longa Viagem de Trem. O cara mal entra no vagão e os funcionários do trem praticamente jogam um tapete vermelho pra ele, oferecendo tudo de bandeja, como se ele fosse o mandante da operação. Agora me diz, ou esse sujeito tá lavando dinheiro com obra superfaturada, ou ele tem uma ficha criminal tão extensa que faria o Walter White e só o Goodman parecerem amadores. Talvez o Papai Pig seja aquele chefão da máfia que esconde o império do crime por trás de uma profissão respeitável. Vai ver o tal trabalho no computador que ele vive mencionando é só um eufemismo para negociar armas, criptomoedas ou tráfico ilegal de bacon. Porque me desculpa, mas um cidadão comum não viaja para o exterior, é reconhecido internacionalmente e ainda ganha mais tratamento VIP que a monarquia. E o pior, ele chega no lugar para testar o concreto, cutuca com a caneta e pronto, tem coisa aí. Sério, não é possível isso ser normal. E mais assustador, a mamãe Pig sabe de tudo e não liga. Peppa é basicamente a definição da criança criada no privilégio. Mimada, mandona, acha que o mundo gira ao redor do focinho dela e ainda trata todo mundo como se fosse funcionário particular da família. Não acredita? Então lembra como ela vive gritando com os amigos, debocha da cara do George quando ele fica doente, e até já desligou o telefone na cara da melhor amiga? E o mais simbólico, ela acha que todos os empregos do planeta são feitos por uma única pessoa, a Senhora Coelho. O que mostra que Peppa nunca aprendeu o conceito de emprego. É aquela clássica criança que cresceu ouvindo que era especial demais, enquanto outras crianças aprendem o que é um boleto desde cedo. Peppa acha que helicóptero é transporte público, ou que dirigível é meio de locomoção viável para um passeio em família. Se um dia essa porquinha pisar no mundo real, vai surtar quando descobrir que a Senhora Coelho não pode ser bombeira, carteira, astronauta, médica, taxista e mecânica ao mesmo tempo. Quer ser mais rico do que o Vovô Pig? Então invista seu clique no botão de se inscrever agora mesmo. Já parou pra pensar que a Suzy Ovelha não tem pai? Sério, ela nunca apareceu em nenhum episódio, e isso num desenho onde até o Vovocão ganha tempo de tela. E agora junta isso com o fato de que a Suzy vive brincando de médico ou enfermeira. Não parece só uma brincadeira qualquer, parece uma missão de vida. A teoria é simples, mas dolorosa. O pai da Suzy pode ter morrido por alguma doença ou acidente, e agora ela tenta consertar isso, brincando de cuidar dos outros. É o clássico caso de trauma infantil disfarçado de imaginação fértil. Enquanto a Peppa tá preocupada em pular na lama, a Suzy tá ali,
processando o luto com um estetoscópio de plástico, projetando o próprio futuro, pois diferente da amiga, ela vive na realidade. Mas sabe quem não vive na realidade? O Papai Cão. O Papai Cão, ou melhor dizendo, o Capitão Cão, é aquele típico personagem que parece ter um parafuso solto, e a gente não tá falando só no sentido figurado. A piada recorrente dele é a memória de peixe dourado, mas o que pouca gente percebe é que isso pode ser consequência do belo traumatismo craniano sofrido em alguma viagem desastrosa pelo mar. Ele esqueceu o próprio nome, onde deixou o barco e até quantos filhos tem. Isso não é charme de marinheiro, é laudo médico. E sabe por que ele vive como ex-capitão? Porque ninguém em sã consciência deixaria esse cara comandar uma embarcação de novo. A única coisa que ele ainda consegue navegar é uma xícara de chá até a boca, e mesmo assim com riscos. O cara já é um cachorro que tem memória curta instalada por definição. Aí ele vai lá e decide ganhar um traumatismo craniano só pra ver no que vai dar. O cara ficou igual meu pai, que saiu pra comprar cigarro e até agora não lembrou onde mora. Madame Gazela pode até parecer só uma professora carinhosa com sotaque europeu e muita paciência com criança mimada. Mas a verdade é que ela é claramente uma vampira milenar disfarçada. Ela nunca envelhece, conhece os pais de todos os alunos desde que eles eram pequenos, tem um conhecimento absurdo de história e cultura de eras passadas e, convenhamos, aquele visual pálido com olhos fundos e sotaque misterioso não ajuda a disfarçar nada. Sabe por que os livros de guerra na seção de história da biblioteca da cidade são tão bem escritos e corretos? Porque foi ela quem escreveu. E como ela escreveu tudo, se ela nem é historiadora, é porque ela estava lá, cara. Ela estava lá. Aposto que quando apagam as luzes da escola, ela vira um morcego e vai descansar pendurada no teto do armário de artes. Já imaginou que bizarro? Uma gazela com asas de morcego dormindo no teto? Se você tem medo da Madame Gazela, digita a hashtag vampira. E o que dizer do Sr. Raposo, que foi flagrado à noite esgueirando perto do galinheiro do Vovô Pig? O que ele estava fazendo ali, hein? Tirando selfie com a galinha mais velha? Tava espiando o senhor e a senhora galinha assando frango na bateção de palma? Medindo o bico do frangolino para fazer molde do apito? Ou será que ele queria raspar os pelos da papada do galo para vender como barba falsa em alguma barraquinha? Não, né? Óbvio que ele tava querendo um lanchinho de KFC, só que foi pego no flagra igual um idiota. E aí ficou com aquela cara de bunda de quem jurava que ninguém ia notar um raposo sorrateiro às 3 da manhã, com guardanapo e molho barbecue no bolso de um lado do galinheiro. Sério, pra uma raposa, esse cara não é nem um pouco ladino. Diferente do próximo aqui, que tá enganando todo mundo. Eu aposto que você jamais pensaria nessa verdade aqui. O Senhor Lobo é um lobisomem, mas invertido. Isso mesmo, ao invés de um humano que vira lobo em noite de lua cheia, ele é um lobo que se transforma em um humano quando ninguém tá olhando. Na verdade, ele não se transforma, ele é literalmente um cara que se fantasia de Senhor Lobo durante o dia para se misturar na população geral. E por quê? Porque ele vive num mundo dominado por animais de 2 metros de altura que dirigem carros, operam trens, falam inglês fluente e, cara, sério, nós já falamos sobre como Papai Pig é sinistro. Precisa de mais alguma justificativa para sair despercebido? Ele achou mais seguro se misturar e finalmente pode usar suas habilidades de gente esquisita do furry diante do apocalipse animal. Finalmente sua fursuit serviu de alguma coisa. E toda vez que ele volta para casa de noite, ele ri se perguntando: quem está rindo agora, mãe? Só não deixa os Space Marines descobrirem isso. Se não...